Sabe aquele ditado? Nem tudo que brilha é ouro? Pois, é no PlayStation 2. Nem todo jogo que roda é bom. No meio de tantas obras-primas que marcaram uma geração, também existiram alguns desastres digitais. Jogos tão ruins que até hoje a galera se pergunta como isso foi aprovado para ser lançado. E olha que o PS2 teve de tudo, adaptações de filmes, animes, séries de TV, mas alguns desses títulos simplesmente ignoraram a palavra qualidade. Resultado, notas tão baixas no Metacritic que fariam até o ET do Atari se sentir bem consigo mesmo. Hoje a gente vai mergulhar no lado sombrio da nostalgia, os 10 piores jogos do PlayStation 2, segundo o Metacritic. Então já deixa o like, se inscreva-se no canal e comenta aí embaixo qual desses jogos você teve a infelicidade de jogar, porque eu quero saber quem sobreviveu a essa experiência. Se ajeita aí, pega algo para comer e se prepare. Eureka 7 Volume 2. Esse aqui é direto da fila do anime pro desastre. Em disco, Eureka 7 Volume 2 é a continuação direta dos jogos baseados no anime Eureka 7, trazendo L-Force, ou mechas do seriado, e batalhas aéreas que prometiam emoção, mas entregaram repetição. O título foi lançado em abril de 2007 pela Bandai Namco, e tenta expandir o universo da série com uma história paralela, e muita ação com mechas em terceira pessoa. A história se passa no mesmo universo do anime, mas segue um novo protagonista, chamado Summer, um piloto de mecha da série. Ele vive em um mundo dominado por organizações militares e mercenários que disputam recursos e poder. Summer se envolve em uma conspiração envolvendo tecnologia proibida e antigos segredos sobre o planeta, enquanto tenta provar seu valor como piloto e desvendar os mistérios por trás de uma antiga guerra entre humanos e coralianos. A proposta até tem potencial: pilotar mechas, combates aéreos e um roteiro que deveria agradar os fãs. O problema é a execução. O jogo sofre com apresentações desigual, missões estendidas que viram encheção de linguiça, combate pouco responsivo e uma câmera que atrapalha mais do que ajuda. Ou seja, o que poderia ser frenético acaba ficando lento e sem impacto. Críticos apontaram que o título funciona melhor como completamente para os fãs do que como um bom jogo de mecha para qualquer jogador. No Metacritic, esse jogo recebeu uma nota 40, críticas pela inconsistência e pela jogabilidade fraca, e avaliações de usuários também refletem que só os verdadeiros fãs realmente aproveitaram esse jogo. Army Man Green Rogue, os Soldadinhos Verdes. Uma ideia divertida que virou um pesadelo técnico. Esse jogo de 2001 tentou misturar tiro e ação arcade, mas acabou sendo um dos jogos mais genéricos do PlayStation 2. Você controla o Omega Soldier, um super soldado feito a partir de DNA de elite, meio homem, meio experimento militar. Ele é criado para acabar com o exército inimigo de brinquedos, mas tudo dá errado quando sua nave é abatida. Agora, ele precisa lutar sozinho por territórios inimigos, enfrentando hordas de bonecos de plástico mutantes, tentando completar sua missão e sobreviver ao próprio fracasso do projeto que criou. A premissa é até curiosa, mas o gameplay é simplesmente frustrante. A câmera é sempre no pior ângulo possível, os controles são imprecisos e os tiros parecem brinquedo, o que até que combina com o tema, mas na prática é outra coisa. A variedade de fases é mínima e os inimigos são todos clones literalmente. No Metacritic, o jogo ficou com a nota 39 e os críticos disseram que ele parece um demo mal finalizado. Cartoon Network Racing. Imagina juntar personagens clássicos como Dexter, Johnny Bravo e as meninas superpoderosas num jogo de corrida estilo Mario Kart. Parece divertido, né? Pois, parecia. Esse jogo de 2006 é o típico exemplo de jogo com uma boa ideia e péssima execução. Os gráficos são simples demais, a trilha sonora é irritante e as pistas totalmente sem graça. E o pior os controles são escorregadios, o sistema de colisão é tão mal feito que às vezes o carro simplesmente atravessa as paredes. Bom, não tem um enredo profundo. O jogo junta vários personagens clássicos da Cartoon Network, todos disputando uma série de corrida maluca. O objetivo é se tornar o grande campeão da Cartoon Network Cup, usando armas e truques inspirados em desenho. É basicamente uma competição entre os universos animados no canal. O jogo foi massacrado com uma nota 39 no Metacritic. Os usuários descreveram como um castigo disfarçado de nostalgia.
The Simpsons e Skateboarding. Os Simpsons já tiveram ótimos jogos, mas esse aqui não é um deles. Lançado em 2002, esse jogo tentou surfar no sucesso de Tony Hawk, mas o resultado foi uma paródia involuntária. Você pode andar com Homer, Bart e outros personagens por Springfield, mas a física do jogo é tão quebrada que parece que eles estão patinando em sabão. Os truques não funcionam, o controle é travado e o humor clássico da série simplesmente não aparece. O enredo gira em torno de um grande evento em Springfield, o Springfield Skate Tournament, um campeonato de skate que oferece um prêmio em dinheiro. Isso motiva todos os moradores a participar, de Homer a Krusty, passando por Lisa, Bart e até o chefe Wingo. Não sei se eu falei ao certo. A ideia é simples, cada personagem quer vencer o torneio por um motivo diferente, e as fases são inspiradas em locais icônicos da cidade. A crítica detonou, nota 38. Um dos comentários dizia: se Tony Hawk visse isso, ele aposentava o skate. Fight Club. Sim, existe um jogo do Clube da Luta, e a primeira regra do Clube da Luta é: não joga esse jogo. Lançado em 2004, ele tenta adaptar o filme, mas vira um festival de absurdos. O jogo ignora completamente a crítica social do original, e transforma tudo em um simples jogo de luta genérico. O resultado? Um dos piores beat'em ups da geração. Baseado no filme e no livro de mesmo nome, o jogo colocava o jogador com um novo membro da Fight Club, o clube secreto da luta, Underground, criado por Tyler. A história segue um caminho próprio, expandindo o universo do filme e apresentando novos personagens que entraram para o clube da luta, em busca de autodescoberta, violência e caos. O jogo termina com um confronto entre o protagonista e o Tyler, simbolizando a luta interna da própria identidade. Os gráficos são medianos, o combate é travado e a física é tão bizarra que os personagens parecem ser feitos de gelatina. E por algum motivo você pode lutar como o personagem Bob, com mamilos explosivos. Sério, isso tá no jogo. O Metacritic deu nota 36 e os usuários foram claros: é um soco na cara, mas de arrependimento. Digimon World Data Squad. Os fãs de Digimon merecem mais. Lançado em 2007, o jogo tenta acompanhar a série do mesmo nome, mas entrega uma experiência arrastada e sem carisma. O jogo mistura elementos de RPG com batalhas em tempo real, mas o sistema é tão travado que você passa mais tempo nos menus do que lutando. Os gráficos são datados, as animações repetitivas e o balanceamento é um desastre. Alguns inimigos são fáceis demais, outros impossíveis. Baseado no anime Digimon, o jogo segue Marcus Daemon, ou Masaru, no original japonês, um jovem que trabalha para a DATS, uma organização responsável por investigar Digimons que aparecem no mundo humano. Marcus e seu parceiro Agumon viajam entre dois mundos para impedir que Digimons hostis causem destruição, enquanto enfrentam conspirações dentro da própria DATS. A trama se aprofunda em temas de amizade e lealdade e o vínculo entre humanos e Digimons. Com nota 43 no Metacritic, o jogo foi descrito como um Digimon que deveria ter permanecido digital. Flush the Away. Baseado no filme do mesmo nome, Por Água Abaixo, esse jogo de 2006 tentou transformar uma animação divertida em aventura de ação, só que esqueceram de incluir a parte da diversão. A história segue o mesmo enredo do filme, mas as fases são repetitivas e os puzzles simplórios. Os controles são imprecisos e o combate é tão genérico que parece que foi programado às pressas. Para piorar, o áudio é bugado e o jogo sofre de quedas constantes de FPS. No Metacritic, nota 43. Críticos disseram que o jogo afunda mais rápido que o próprio protagonista nas águas do esgoto. Zathura. Baseado no filme de 2005, Zathura é tipo um Jumanji no espaço. Mas aqui o perigo não é o tabuleiro, é o próprio jogo. Desenvolvida pela High Voltage Software, ele tenta criar as aventuras do filme com ação em terceira pessoa. O problema é que o combate é ruim, os personagens travam e o design da fase é ruim. Em certos momentos parece que o jogo foi feito sem playtest nenhum. Inspirado no filme e no livro homônimo, o jogo segue os irmãos Danny e Walter, que encontram um mistério jogo de tabuleiro chamado Zathura. Ao jogarem, descobrem que o tabuleiro tem o poder de transformar a casa deles em uma nave perdida no espaço. Cada rodada traz perigos diferentes: meteoros, robôs, assassinos e alienígenas hostis. E os meninos precisam terminar o jogo para que tudo volte ao normal. O Metacritic deu nota 43, com críticas à câmera e aos bugs constantes. Os usuários sumiram bem. Zathura te leva para o espaço e te abandona lá. Looney Tunes, Acme Arsenal. Aqui temos um caso triste. Os Looney Tunes sempre foram sinônimo de humor, loucura e diversão, mas esse jogo conseguiu estragar até isso. Lançado em 2007, o jogo coloca Pernalonga, Patolino e companhia para enfrentar um cientista maluco que quer apagar os personagens da história.
Parece divertido, mas a execução é um caos completo. O cientista maluco Dr. Frankenbeans cria uma máquina do tempo e decide eliminar os Looney Tunes do passado, para que eles nunca existam. Pernalonga, Patolino, Taz, Marvin e o resto da turma se unem para impedir o plano, viajando por diferentes épocas, desde o Velho Oeste até o futuro. Cada personagem tem seu próprio motivo para lutar, mas todos precisam evitar que o vilão apague o legado da Assimi e destrua o universo animado. Os controles são lentos, a câmera vive se perdendo e as fases se repetem até a exaustão. A IA dos inimigos é tão burra que eles atacam paredes, e os golpes demoram tanto para sair que dá tempo de fazer um lance entre um ataque e outro. Com nota 38 no Metacritic, o jogo foi criticado por destruir o carisma dos personagens. Usuários resumiram bem: o Coyote finalmente conseguiu explodir a franquia inteira. Celebrity Deathmatch. E no topo do ranking, um verdadeiro ícone do fracasso. Um jogo de 2003 que é baseado no programa da MTV, onde as celebridades se enfrentavam em lutas absurdas. Só que o jogo conseguiu ser ainda mais absurdo, e não num bom sentido. O jogo não tem uma história linear. Cada modo, campanha, coloca celebridades fictícias e caricaturas uma contra as outras em combates brutais e cheios de humor negro. A ideia é mostrar batalhas sangrentas entre artistas e personalidades do mundo pop, num estilo de torneio de luta transmitido pela TV. O jogador enfrenta uma sequência de celebridades até se tornar campeão da Deathmatch Arena. Os gráficos são grotescos, o sistema de combate é um dos piores já feitos, e os personagens parecem ser feitos de massinha. Os golpes não têm impacto, as animações são lentas, a dublagem... Melhor nem comentar, mas por incrível que pareça, é um jogo engraçado que dá pra você jogar com seus amigos e fazer aquela resenha. Se você quiser jogar sozinho, você só vai gastar seu tempo à toa. É melhor você ler um livro, jogar outra coisa. Com nota 32 no Metacritic, o jogo foi massacrado tanto pela crítica quanto pelos fãs. Um revisor chegou a dizer: é o tipo de jogo que faz você repensar suas escolhas de vida. Mesmo entre tantos jogos ruins, o PS2 continua sendo uma das épocas mais incríveis dos games. Foi uma geração que marcou a infância e a adolescência de muita gente, onde até os jogos mais bugados tinham aquele charme que o PS2 conseguia ter. Então, se você viveu essa época, comenta aí qual jogo te marcou, mesmo que fosse um desastre. A nostalgia é isso: rir dos erros, lembrar dos momentos e no fim perceber que o PS2 foi mais que um grande console, foi uma parte da nossa vida. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.